Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia para todos vocês que possam estar vendo esse vídeo em algum momento. Esse vídeo vai ser extremamente rápido porque eu recebi essa semana da parte de alguns bispos da nossa igreja, de alguns padres, enfim, até na condição de chanceler, para que eu me manifestasse, algumas postagens que existem num site de pessoas de um grupo católico romano que coloca a fotografia de vários padres, e dentre esses padres tem um padre nosso da Diocese de São Paulo, o padre Bruno Marques, que tem um trabalho espetacular, um trabalho belíssimo na Diocese de São Paulo, assim como todos os padres da Diocese de São Paulo têm um trabalho belíssimo, belas igrejas, comunidades muito bem organizadas, uma diocese modelo e exemplar. E nesse material que me foi enviado, estava intitulado assim, Falsos Padres, né? Mostra a fotografia de vários padres de outras instituições de tradição católica que eu de fato não conheço, mas mostra uma fotografia desses padres em igrejas bastante grandes, me parece que muito movimentadas, extremamente bem organizadas, limpas, bonitas, asseadas, os padres decentemente vestidos. Mas a postagem deste pessoal da Igreja Católica Romana, que faz parte da Igreja Católica Romana, um grupo, não é? Ele diz assim que mostra a fotografia dos padres e dizem padres falsos, né? E eu estava lendo uma postagem agora há pouco tempo do padre Bruno Marques, onde ele coloca uma fotografia bonita da Catedral de São Paulo, e ele faz uma pergunta às pessoas: a que igreja você pertence? Você pertence a uma igreja forte ou uma igreja fraca? E a maioria das pessoas que lá responderam, naturalmente, são pessoas que frequentam lá, certamente, esta comunidade, as paróquias que ele atende em São Paulo, os outros padres também da Diocese de São Paulo. Estou me referindo a São Paulo porque o padre Bruno é da Diocese de São Paulo. E as pessoas todas respondem, né, dizendo que elas frequentam uma igreja forte e dizem as razões pela qual elas frequentam esta igreja forte. Esta igreja forte, que é uma comunidade da Diocese de São Paulo, da Diocese da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Eu penso que já chegou o tempo que já não se pode mais conceber a ideia e a possibilidade de se estar passivo, de não se reagir frente a desmandos por parte ainda em 2025 de bispos católicos romanos, de padres católicos romanos, de fiéis católicos romanos, de diáconos católicos romanos, profundamente desequilibrados. Gente desequilibrada, gente sem noção de limite, gente que tem que de fato a sua boca arrota aquilo que até o Papa deles ensina, Papa Francisco: diálogo. Falam muito de ecumenismo, mas eles não o praticam. O que as pessoas não aprendem, não entendem ou se fazem de louca para passar bem é que a religião de alguém é dela. E o que alguém acredita, como ele acredita, na forma que ele acredita. No Brasil hoje existe inclusive 80 templos aí dedicados até ao culto a Satanás. Se alguém quiser cultuar a Satanás, ele tem direito de ser respeitado. O problema é dele. Aonde ele vai, com quem ele vai, o que ele faz, o que ele pratica. Mas o que me admira em alguns textos, em algumas colocações por parte de alguns fiéis católicos romanos, é que eles insistem sempre naquelas famosas balelas. Não está com Pedro na barca de Pedro, não é católico. Não segue o Papa Francisco, não é católico. Não sabe que o bispo tal não é católico. Eu sei que esse meu vídeo é só mais um vídeo para dizer o quanto esta gente é ignorante, inclusive no conhecimento histórico.
A Igreja Católica Apostólica Romana, digam os romanos o quanto quiserem dizer, nunca foi a primeira igreja. Isto é história, e sobre história, claro que as pessoas têm a tendência de contar a história que eles querem contar. Mas eu estou dando uma informação, por exemplo, que não desmerece a Igreja Católica Apostólica Romana. Desmerece o fato dela ter usurpado de um fato histórico que não é dela, ou seja, ela não é a primeira igreja organizada institucionalmente no mundo. Até porque a primeira igreja organizada institucionalmente no mundo, ela está citada inclusive na Bíblia, é a igreja de Jerusalém, aonde o bispo, patriarca, primaz, papa daquela igreja, era o apóstolo São Tiago. Aqui não se está para discutir se Pedro foi o primeiro papa, se não foi papa, enfim, até porque papa várias igrejas têm, a igreja romana tem papa, os armênios têm papa, os etíopes têm papa, os romenos têm papa, os coptas têm papa. Então o título papa, por exemplo, não é um privilégio da Igreja Católica Apostólica Romana. O que eu quero dizer é que a arrogância, a perturbação mental, a delinquência no ato de jogar com a ignorância cultural de muitas pessoas, ou ainda a delinquência de incentivar para que aumente de maneira absurda a ideia de que a salvação se encontra somente em um lugar. O roubo, porque é uma ladroagem, é roubar de Deus a sua pedagogia divina, roubar de Deus as suas virtudes. Aqueles que querem manipular Deus, colocar Deus dentro do seu quadradinho, como se Deus não falasse aos homens, ao mundo, em todas as culturas e em todos os tempos. Há que se dar, de alguma forma, um basta, há que se deixar de ser absolutamente passivo nas ações delinquentes, de gente delinquente, de gente hipócrita, de gente que de fato não vive a religião que diz praticar. A Igreja Católica Apostólica Romana, no seu bojo geral, é uma igreja espetacular. É uma igreja recheada de homens e mulheres profundamente vocacionados, que têm amor pelas coisas de Deus. É a igreja que indiscutivelmente, historicamente, no mundo inteiro, é a igreja que mais, é a instituição que mais fez e talvez faz ainda pela humanidade, em todos os campos, na saúde, na educação, na caridade. Mas há elementos dentro desta instituição que se arrogam a algo que não lhes pertence. A Igreja Católica Romana, sua doutrina, é para os romanos. A Igreja Católica Apostólica Brasileira e a sua doutrina é para os católicos brasileiros. Sabe quando é que o padre Bruno Marques seria um padre falso? Seria um padre bandido? Seria um padre criminoso? Se ele estivesse utilizando, por exemplo, as coisas da Igreja Católica Romana. Sua liturgia, os seus rituais. Se ele enganasse o povo, se o povo não soubesse aonde está pisando. Se o povo não conseguisse distinguir, sobretudo no campo litúrgico, na Santa Missa de maneira especial, por exemplo, a diferença entre a liturgia católica romana e a liturgia católica brasileira. E aí alguns vão dizer, mas a similaridade é tão grande que tem muitas pessoas que se confundem. Sinto muito, meu amigo, não se confundem. Porque aqueles que colocam os pés dentro de uma igreja católica apostólica brasileira, de um modo geral, são fiéis que foram abandonados, caluniados, difamados. Foram fiéis que foram preteridos, muitas vezes pela sua condição social, física, espiritual, afetiva, pela própria Igreja Católica Romana. Esta igreja, por exemplo, que nega a Eucaristia para muitas pessoas em muitas condições. Esta igreja que se esquece que a Eucaristia não foi feita para santos, mas foi feita para pecadores. Essa igreja que ainda obriga nos tempos de hoje que as pessoas não usem métodos anticoncepcionais e continuem colocando filhos no mundo
Simplesmente porque os padres não casam e não sabem o que é cuidar de uma família e cuidar de filhos, e quanto custa. Esta igreja que ainda continua jogando no lixo muitos divorciados, sobretudo muitas mulheres divorciadas que muitas vezes são agredidas fisicamente, psicologicamente, afetivamente, por homens delinquentes, é porque o padre não casa. Então é muito fácil aconselhar que siga neste casamento, esse casamento de hipocrisia. Esta igreja que ensina, por exemplo, que o matrimônio depende necessariamente do padre ou da igreja. Não, os ministros do matrimônio são os noivos. O padre é apenas a testemunha oficial da instituição. O padre apenas abençoa e santifica aquilo que os noivos decidiram. A Igreja Católica Apostólica Brasileira é uma igreja de 80 anos de idade. Ela não tem 8 dias, ela não tem 8 meses, ela não tem 8 anos. Ela tem 80 anos de idade. A Igreja Católica Apostólica Brasileira é uma igreja oriunda da Igreja Católica Apostólica Romana, porque já nos idos de 1945 ela já defendia o planejamento familiar, porque já nos idos de 1945 ela defendia o controle de natalidade, porque já nos idos de 1945 ela defendia a missa em português, que os romanos só adotaram em 1968 aqui no Brasil. Era uma igreja que já em 1945 defendia a possibilidade do casamento dos sacerdotes, levando em consideração que muitos padres católicos romanos têm filhos, têm relações homossexuais, têm parceiros homossexuais, têm filhos, têm filhas, e escondem isto do povo. E Dom Carlos queria que a Igreja Católica Apostólica Brasileira, os padres pudessem ser homens, pudessem casar. Porque os seus padres não eram anjos, ele dizia. É uma igreja que já nos idos de 1945 entendia o papel do sacerdote enquanto homem, ser social também no mundo, não apenas no altar. É uma igreja que já em 1945 não era uma igreja permissiva. Aqui não vale tudo. Mas aqui existe o exercício da tolerância e do respeito. E eu dou um exemplo concreto. Eu acabei de fazer um casamento de um casal aqui na nossa igreja que durante 20 anos viveram juntos. Têm filhos. E depois de 20 anos eles entenderam que o casamento era importante na vida deles. O sacramento do matrimônio era importante na vida deles. Foi a tolerância e o ensinamento durante 20 anos que os ajudou a chegar àquilo que a igreja prega como algo bom, o sacramento do matrimônio. As portas não foram fechadas para este casal. A comunhão não foi negada para este casal. Porque eles são pecadores e na igreja, no templo, não precisa vir santo. Porque os santos verdadeiros estão no altar, os falsos estão em casa. Então é uma igreja que desde os idos de 1945, quando ela foi, porque é uma questão de lei, não é? Quando ela foi instituída juridicamente por Dom Carlos Duarte Costa, São Carlos do Brasil, aqui em cima, o segundo bispo católico romano de Botucatu, que rompeu com a Igreja Católica Apostólica Romana, não rompeu com a fé, não rompeu com a tradição, não rompeu com a Sagrada Escritura. Ele rompeu com tudo isso que eu acabei de dizer. Então, padres falsos, não é o padre Bruno Marques. Eu não posso falar dos outros padres, não sei o que os outros padres fazem. Mas o padre Bruno Marques, a Diocese de São Paulo, os padres de São Paulo, os bispos de São Paulo, eu posso falar e posso defender. Gente decente, gente honesta, gente que não confunde, gente onde o povo coloca os pés, sabe exatamente onde estão colocados. Gente que está causando justamente esse desespero nos católicos romanos mais tradicionalistas, mais fanáticos, mais hipócritas, que não vivem nem os ensinamentos do seu próprio Papa, porque as igrejas estão cheias, estão lotadas. Sabe por quê? Porque nessas igrejas tem fé, porque nessas igrejas tem piedade, porque nessas igrejas se ensina a Sagrada Escritura, se ensina a devoção ao Santíssimo Sacramento, se ensina o amor a Nossa Senhora. Porque nessas igrejas as pessoas se sentem em casa, se sentem em família, porque nessas igrejas as pessoas não se sentem lixo, não se sentem desprezadas, não se sentem colocadas de lado, não se sentem preteridas.
Então o falso não é o padre Bruno Marques e os padres da Diocese de São Paulo, ou os padres da Igreja Católica Brasileira, ou os bispos da Igreja Católica Brasileira. Falsos são aqueles hipócritas que arrotam e não se contemplam no espelho da vida, e não veem quão feio eles são. Porque eu te digo taxativamente, isso aqui não é conversa de conveniência não. Quando você escutar um padre, um bispo, um pai de santo, um rabino, diabo quatro que for, dizendo que só no lugar dele Deus está, só lá que Deus age, só lá que Deus faz, se afasta, porque este é um criminoso espiritual. Esse é um manipulador espiritual. Esse é um indivíduo que se aproveita das tuas fraquezas, das tuas dificuldades, das tuas limitações em todos os campos, material, físico e espiritual, para te explorar muito mais ainda. Para te colocar dentro de um quadrado que não é o redil do bom pastor. Porque se há uma virtude que Dom Carlos legou à Igreja Católica Apostólica Brasileira, essa parte da Igreja Católica Universal que nós chamamos Igreja Católica Apostólica Brasileira, a maior virtude da Igreja Católica Apostólica Brasileira é a virtude da tolerância, é a virtude do respeito à caminhada das pessoas, porque eu não vivo a vida delas e elas não vivem a minha vida. Então o padre Bruno Marques e tantos outros padres da Igreja Católica Apostólica Brasileira, bispos, diáconos, tantos outros padres de outras igrejas católicas independentes, algumas tremendamente sérias, não são falsos. Porque para os seus eles são verdadeiros. Porque para os seus eles foram um instrumento de Deus para muitas vezes retirá-los talvez até do abismo de um suicídio, casos que eu conheço. Então esta aqui é uma pequena defesa, não só do padre Bruno Marques, não só do clero da Diocese de São Paulo, senão que esta aqui é uma defesa do verdadeiro catolicismo, de um catolicismo que é tolerante, de um catolicismo que é respeitoso, de um catolicismo que tem de fato as portas abertas ao pecador, aos santos não precisa. Nas nossas igrejas vão fazer um grande favor os pseudo-santos não virem nelas. Nós não queremos vocês nas nossas igrejas. Você que é santo, por favor, estou te implorando, não venha nas nossas igrejas. Nós não precisamos de você. Nós só precisamos dos pecadores. Por uma razão simples. Nós também somos pecadores. Então eu termino dizendo o seguinte: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é toda a ladainha que você possa fazer de coisas bonitinhas. Mas olha, Deus é justiça. Eu particularmente atribuo a Deus, para mim, a virtude mais importante de Deus, para mim, é a justiça divina. E eu clamo a justiça divina sobre estes indivíduos hipócritas, mentirosos, filhos de Satanás, que denigrem, maldizem, caluniam, difamam homens e mulheres completamente revestidos de Deus e que só não pertencem ao seio da Igreja Católica Romana, porque encontraram Deus na Igreja Católica Brasileira, na Igreja Anglicana, na Igreja Independente, nas mais diversas igrejas que possam existir pelo mundo. A isso eu chamo de pedagogia divina. Seria um pensamento bestial pensar que Deus fala de forma igual para diferentes. Seria um pensamento bestial.
só os seres mais ignorantes, mais energúmenos, mais pobres mentalmente, mais pobres culturalmente, mais pobres de princípios de fé defendem isto. E finalizo dizendo o seguinte: a minha crítica não é a instituição católica apostólica romana, que, como eu disse em determinada parte deste vídeo, é uma instituição seríssima. A minha crítica é a indivíduos podres, sujos, pequenos, mal cheirosos, filhos de Satanás, que danam inclusive a instituição que eles dizem defender e participar. Esta gente, a instituição católica romana, deveria excomungar. Lá eles têm a excomunhão ainda. Deveriam excomungar, porque essa gente mal representa a instituição católica romana. E olha, agora que eu dou meu testemunho e termino de fato. Eu sou amigo de vários padres. O padre aqui da Sagrada Família, que é a paróquia católica romana onde eu estou, 400 metros de mim, é meu grande amigo. Não vou citar o nome dele aqui por respeito. O padre da paróquia principal de Rio das Ostras, a 8 quilômetros de mim, é meu grande amigo. Tenho vários padres amigos lá no Rio Grande do Sul, da onde eu sou, católicos romanos, que quando eu vou, eu os visito, eu durmo na casa deles, a gente conversa, a gente troca ideias, a gente se respeita profundamente. Mas eu vou dizer aqui ao padre Bruno Marques e a todos os outros padres que foram acusados de falsos: não sejam passivos também. Utilizem-se da justiça humana, enquadrem esta gente, levem esta gente ao constrangimento de uma delegacia de polícia, processem essa gente, botem a mão no bolso desta gente, porque esta é a única linguagem que gente podre como esta entende, é a linguagem da justiça. É aquela que bota a mão no seu bolso, é aquela que lhes leva ao constrangimento de uma delegacia de polícia. A vocês todos, meu muito obrigado. Me perdoem se em algum momento eu fui demasiadamente forte, mas as minhas palavras tinham que ser verdadeiras. E volto a dizer, todas as vezes que eu citei a instituição católica romana, eu citei no aspecto, nunca no aspecto geral, no sentido do todos, mas no sentido de alguns indivíduos que se apresentam como católicos romanos e que não podem ser nem de perto aquilo que essa instituição, que é uma instituição muito boa, instituição da qual a minha instituição é filha. Foi de lá que nós saímos. Foi de lá que 70% dos nossos princípios ainda existem enquanto tradição católica, no sagrado tripé da tradição, Sagrada Escritura e Magistério da Igreja. E tudo o que vocês verem numa igreja católica apostólica brasileira é da tradição católica. Nós não poderíamos ser diferente. O nosso ritual, o nosso missal, o nosso lecionário, o nosso pontifical, nosso livro de rituais de sacramentos, são os nossos livros. Não é cópia. Nós não copiamos e não precisamos copiar nada. Nós simplesmente nos apropriamos daquilo que é da tradição católica. E em sendo católico e não sendo protestante, por óbvio, que nós nos utilizamos daquilo que é da fé e da tradição católica. Nós não saímos da igreja, da instituição católica romana para sermos protestantes. Nós saímos da instituição católica romana para tornar o catolicismo melhor, mais humano, mais próximo. Grande abraço a vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que desejarem recebam a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Deus os abençoe.